Hey sis! Estamos de volta, hoje num momento muito especial. Eu não aguentava esperar para viver o que a gente está vivendo. Sabe quando você tem algo muito grande dentro de você e você precisa compartilhar? É por isso que a gente está aqui hoje, num formato diferente, mas isso é Vida Coffee, porque a gente acredita que é na troca de experiências, é na troca de sensibilidade, você entender o que Deus falou com você, é que a gente cresce. Isso nós temos vivido desde que nós começamos o Vida Coffee em agosto de 2018. E o que a gente tem vivido é tão empolgante, né? E eu amo essa palavra, porque é realmente o que a gente está passando. E Deus fez muitas coisas. Se você está vindo com a gente no Vida Coffee Experience Florescer, você sabe que ali foi um momento, um turning point, né? Um momento de virada no nosso ministério. O Senhor tem trabalhado nas nossas bases, nas nossas raízes. De uma forma pessoal, para mim foi assim. E o Senhor fez com que isso fosse compartilhado. Mas o evento, ele não foi nele mesmo, existiu uma preparação, existem muitos testemunhos no antes e no depois, e a gente precisava compartilhar isso. Então nós escolhemos uma casa muito especial, de uma pessoa muito especial, e a gente vai depois contar pra você, vão ter outros vídeos contando essa pessoa, sobre essa pessoa, e esse vídeo não tem cortes, ele não vai ter edição, para que você sinta realmente a emoção do momento, do que a gente tem vivido. E é óbvio que não dá pra fazer isso sozinho, porque se tem alguém que entende o que Deus tem pro nosso ministério, essa mulher que tá comigo, que tava desde o dia 1, dizem que a gente joga tênis quando a gente ministra junto, porque realmente Deus nos colocou e a gente entende pelo olhar, e a gente divide o coração do que o Senhor tem. E então é isso, temos Jamile! A gente tem hoje aqui a Jamija. Ai, que bom! Nem fale, né? É muito empolgante, como você disse, tá junto e compartilhar esse ministério entre nós e com todas vocês que participam e fazem, né, o Vida Coffee acontecer diariamente. Sim. É muito especial, né? É um presente muito precioso. Muito, muito. E eu tava aqui, a gente tava falando, eu lembrando do dia que a gente se conheceu, sim, que a gente trocou o olhar e que Deus comunicou uma pra outra, essa é uma mulher de Deus. Isso. E você pode confiar. Foi tão inusitado, né? Ao mesmo tempo tão marcante, assim, né? Sim. Porque a gente falou esses dias, falando sobre isso, a gente lembra a roupa. É absurdo. A gente não tem uma fotografia junto naquele dia, mas tá na memória, né? Tá totalmente, e eu acho que assim, é quando a gente sabe que Deus coloca a gente no lugar que a gente tem que estar e a gente se move pra isso. É a fotografia mental, assim mesmo, assim, aquele momento gravado, uma memória muito especial. Que é muito mais do que a gente podia imaginar, né? Quem que diria que a gente ia estar aqui, né? Nunca. Anos depois. Nunca. Caminhando junta, nossa, é realmente um presente. É muito bom. E é lindo como Deus fez as coisas. Eu lembro do dia que eu falei, eu vou mandar pra ela o convite. Eu não sei se ela vai topar vir no Vida Coffee. Eu tinha já a Alissa, que era a minha certeira. Eu falei, Alissa, você me busca. Quem não sabe dessa história foi assim, gente. Eu tinha a Alissa, que a gente tava começando a igreja, assim, a primeira família, uma das primeiras famílias, e eu falei assim, Alissa, você vai, mas você me pega, pra não correr o risco dela cancelar. Mas eu mandei o convite pra Jamile, mandei pra algumas amigas, e que maravilhoso. Ela chegou lá com a Olivia. Pequenininha. Né? E Deus foi fazendo aquilo, e o que Ele tem construído em nós, e como o nosso ministério amadureceu, né? Muito. Nossa, é uma caminhada de muitos testemunhos, como você falou. Tem muita coisa e a gente gostaria sempre de poder ter oportunidade como essa, de sempre estar compartilhando, né? Porque é tão enriquecedor, é tão transformador. Mas essa daqui a gente não podia deixar passar. Né? Não. Não, porque o que a gente viveu esses dias foram dias muito intensos, né? Sim. O Vida Coffee Florescer, ele é fruto do que o Senhor quis que acontecesse. Sim. Né? Quando passou a pandemia, a gente só fazia grupos presenciais, né? Aí a gente passa a pandemia, entramos na live 100%, começamos a viver aquilo e o Senhor começou a nos levar para um novo tempo de alcançar mais gente, mais do que cabia naquela mesa, né? Sim. E isso foi ficando muito claro pra gente, e os Vida Coffee Experience foram um momento que a gente entendeu, bom, então a gente tem que juntar todo mundo. Uma hora tem que juntar. Tem que juntar, porque nessa junção de flores
Tinha, né? Tem a beleza, né? Exato. Tem a beleza do ministério, onde a gente vê os frutos, onde a gente reconhece o agir de Deus e o crescimento de cada um, é muito especial. Ai, muito! É que a cabeça vai embora, gente. A gente tem tanta coisa, como a gente falou, esse a gente não podia deixar passar, mas tem tantos testemunhos e tanta coisa linda que o Senhor fez ao longo desse tempo, né, desde o começo do ministério até hoje, que a gente só consegue se empolgar mais e mais para o futuro, né? É isso aí. E o florescer... Ansioso porque está por vir. E o florescer foi isso. O Senhor plantou, nos mostrou e nós vamos lá e trabalhamos para uma data que era o 26 de março. Então, era 26 de março. Sim. E nós... Ou a gente achava. A gente achava. E nós nos preparamos e estava tudo pronto. Sim, sim. E durante algumas semanas... E aí a gente vai contar para vocês um pouco do que a gente viveu, dos bastidores, né? Dos bastidores. Assim, como é que foi chegar no Florescer no dia 26 de março e depois do dia 26 de março, né? Mas acho que é importante vocês entenderem o processo inteiro, porque a gente até estava falando, caminhando aqui para onde a gente está agora, né? Para a casa da Desirê, a gente veio falando justamente isso, assim, que a administração... como que a administração ela é revelada pra gente. Exatamente. Né? Primeiro Deus trabalha e depois ele se revela através daquilo, né? E é tão especial, gente, é muito especial o que a gente viveu e o que a gente quer que vocês vivam agora junto com a gente. Exatamente, porque a gente às vezes acha que Deus vai trabalhar no nosso plano, né? A gente idealiza e ele fala, ok, é ótimo, eu te dei esse talento, mas eu vou fazer coisas novas, né? Sim. E foi muito isso, a gente planejou, a gente trabalhou, e algumas semanas antes, ou na semana, né, eu acho, o Senhor começou a me incomodar, e eu liguei pra Jamila e falei, Jan, eu não tô entendendo essa coisa da decoração. Não estava batendo, na verdade, porque eu acho que o Senhor já estava mudando em você a mensagem, né? Ele estava. Então, já tinha, a gente, e assim, o homem ele programa, mas é a vontade do Senhor que prevalece. A Bíblia fala, né? Os homens fazem os planos, mas o Senhor dá a última palavra. Exatamente. Então, a gente estava como boas servas, digamos mordomas. Assim, a gente estava trabalhando, empenhada e toda, assim... Em toda a preparação. E toda evento, a equipe, né? um monte de gente envolvida. Junto. Não só a parte espiritual, de oração, jejum e tudo mais, mas a parte prática mesmo. Exato. Né? Então foram momentos de preparação, de organização, de compras, né? De projetos, de desenhar, de comprar. Desenho, justamente. Então, da minha parte, estava caminhando para um lado e quando a Érica... me fez um telefonema e falou, olha, não sei se é isso. E ela falava assim, mas como assim, amiga? Não tô entendendo. Você quer que eu tire tudo? Porque já tinha um plano, já tinha um conceito de decoração, né? Um design programado. E às vezes ela achava que era muito, não, mas não é bem isso, eu não quero que tire a atenção da mensagem. E eu falava assim, meu Deus, o que ela quer? Eu não tô entendendo nada agora. Quer que eu tire tudo? Eu tiro tudo. Já não é isso, mas é que... E foi uma ligação confusa, foi, né? Muito confusa. Uma ligação que a gente quase que não se entendia, mas ao mesmo tempo nenhuma de nós a gente não desistiu. Exato. Assim, a gente não desistiu da comunicação, mas a comunicação tava difícil. E quantas vezes a gente passa isso, tipo... real, nem tudo, né? Mas a gente entendeu que tinha ali algo que a gente precisava desembrulhar, a gente precisava desvendar. Eu tinha certeza que o Senhor ia te mostrar e vocês queriam entender o que estava acontecendo. Exato, porque essa é a responsabilidade do ministério, é passar a palavra, né? Entregar, né? É deliver, né? É entregar isso de uma forma mais genuína possível, sem a interferência humana. Exato. E é um desafio, porque a gente precisa... E através de nós, né? Exato, e é Deus trazendo em cada um do seu dom. Sim. Então, como eu vou fazer? Inclusive, um parênteses, a gente estava aqui montando, são horas para montar o que vocês estão vendo agora. Sim. E a dona da casa falou, estou admirada em ver como vocês têm montado isso e como que, né, essa coisa vai se fazendo. E aí a gente falou, a gente acredita tanto na mensagem, na importância de aquilo que a gente quer que seja o mais perfeito possível para agradar o dono da mensagem. Exato. Para portray, né? A palavra em português é retratar. Retratar. Com a maior genuinidade possível. Exato. O que Deus está falando no nosso coração. E é uma responsabilidade, é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito séria. Né? E aí nessa ligação a gente ficou... Era um clima
tenso, mas entenda, não era... Não, a gente não brigou. Não a era gente briga não nem nada. Era assim, era tentar... Só que a gente não tava se entendendo. Literalmente, a gente não tava conseguindo. Uma falava, ela falou, mas eu não tô entendendo. E eu falava, eu não consigo te explicar o que Deus tá me mostrando. Porque você também não conseguia botar em palavras não o que conseguia. você tava vivendo. Porque... vocês vão entender o porquê? Porque existe um processo acontecendo. Então não estava pronto mesmo. Não. Então não tinha como ela me falar uma coisa que Deus eu só sabia que Exato, eu só sabia que Deus tinha começado a mudar algo. E aquele algo, quando eu via o projeto, aquilo não fazia sentido. Mas eu não sabia explicar o que era. E é por isso a importância da gente saber com quem a gente está lidando e ter confiança total. Sim. E não só caminhar na questão da execução, mas caminhar espiritualmente. Sim. Porque eu tinha certeza que Deus ia mostrar pra Jamília o que era. E tiveram momentos de silêncio, inclusive, na conversa, ligação. É verdade. Na ligação, nós ficamos quietas algumas vezes, porque a gente não podia desligar. Então tá, tchau. Não tinha como fazer tchau. Porque não tinha ainda uma conclusão daquilo. Exatamente. Então, e aí... Nós, enfim, desligamos, eu fui orar, ela com certeza foi buscar, né? Foi buscar de Deus o que a gente precisava, então, mover. E eu confesso que fiquei até um pouco frustrada na hora, né? Porque o nosso sentimento é carnal, né? Claro. Mas, poxa, já estava meio que encaminhado. Bem encaminhado estava. Então, vamos tentar entender e tal. E aí, com alguns ajustes, foram poucos, naquele dia foram poucos ajustes, Sim. né? Foram poucos ajustes, a gente... concordou que seria daquela forma, então. Sim. E isso foi antes, então, tá? Isso é naquela semana, antes do dia. Na semana do dia 26 de março. De março. E aí nós preparamos, ela estava com a equipe lá na igreja preparada, a gente escolheu e a gente falou, nós vamos ter um tempo de oração naquela sexta-feira de manhã. E o Senhor sabe o que Ele faz e como Ele faz. E eu lembro que várias pessoas estavam confirmadas, mas naquela manhã fui eu, a Dani Batista e a minha sogra. Nós chegamos e nós acabamos indo para um quarto para orar. E naquele quarto Deus visitou a gente. Deus visitou a gente de uma forma muito especial. De uma forma muito profunda. E eu lembro que eu estava sentada e eu chorava e eu falava, Senhor, o que o Senhor está fazendo em mim? E eu lembro que o Senhor começou a falar, é na tua raiz. Não é flor. E vinha a imagem do rastelo. Vinha a imagem do rastelo, vinha a imagem do trabalho na terra. E aí o Senhor começou a me mostrar, você não vai pregar sobre flor, você não vai pregar sobre as pessoas florescerem. Não, você vai pregar sobre a terra. E eu lembro que o Senhor foi falando muito forte sobre que a palavra tinha que dar fruto dentro de mim, escondido em mim. Eu ainda mandei uma mensagem pro Thiago do dia, né, do louvor. Fala assim, Thiago, eu preciso de uma música nova. Que não era nova, na verdade, eu só preciso adicionar uma música hoje, que era a música da Cassiane, A Tua Palavra Escondi, Guardada no Meu Coração. Porque eu entendia que era sobre isso, era sobre o dentro. E eu terminei aquela oração, mas cheia do Senhor. Eu falei, amém. E algo dentro de mim estava estranho. Eu tinha muitos sintomas de alergia, sou super alérgica. Eu falei, então, bendita alergia que me pegou. Saindo da oração, você me ligou? Eu te liguei, falei, Jamile, preciso de um rastelo. Preciso de um rastelo. Ela, tá. Agora, às 11 horas da manhã, você precisa de um rastelo. Eu falei, preciso de uma mesa, porque eu preciso de um rastelo e ele precisa aparecer. Sim. Eu falei, tá bom, então. Tudo bem, é uma adição até que, né, tirando a logística de comprar, é uma adição fácil de colocar. Tava fácil até dentro do cenário. Do cenário. Tava fácil. Mas não era só isso. Não era só isso. Não era bem isso. Na verdade... Perdão, gente. Vida real. Vida real passa. O que acontece é que naquele momento, Deus estava trabalhando dentro de mim. Deus estava fazendo dentro de mim. O rastelo era para Érica. O rastelo não era para ser mostrado do lado de fora. Deus tinha um processo para que eu vivesse. Sim. E eu saí de lá, liguei para Jan e fui numa loja. Fui comprar umas coisas. Fui comprar umas coisas ainda, fui comprar sementes. Sim. E quando eu tô lá, minha filha me liga e diz, mamãe, eu não tô me sentindo bem. E eu falei, que ótimo. No dia de evento, hoje não é dia de você se sentir mal, filha. Porque, eu falei, não dá. E ela falou, não, mamãe, eu não tô bem. Eu falei, então espera um pouco.
Nós vamos... Eu tô resolvendo umas coisas, já vou te buscar. E ok. Então eu tava terminando o que fazer. E nesse tempo, a equipe toda de decoração da igreja estávamos reunidas, montando os cenários, né? Terminando, preparando o evento para acontecer. E a gente teve uma pausa para oração. Pro almoço. Pra oração. Pra almoçar. Na verdade, as meninas falaram, vamos almoçar, porque a gente passa o dia todo lá. Vamos almoçar, vamos parar para pelo menos comer, beleza? Aí, antes de comer, vamos fazer uma oração para comer. Então, não era uma oração intencional pelo evento naquela hora, mas acabou se tornando, porque dentro da oração para abençoar o alimento, Deus me tomou. Sim. E eu comecei a chorar ali naquela oração e eu certamente vinha a palavra cura na minha mente, assim, cura, eu vejo cura, e eu estimulei as meninas a orarem e a se empolgarem com aquele momento e trazerem no coração e na mente para o evento, para que a gente pudesse contagiar as pessoas com a cura que o Senhor vinha trazer. Tomar a palavra, né? Tomar posse daquilo. Eu tinha certeza que era isso que Deus estava ministrando naquela hora. Eu não sei porquê, eu falava para elas chorando aos prantos. Eu não sei porquê, mas eu estou vendo essa palavra. Então vamos vir buscando isso, vamos impartir essa palavra para as mulheres que vão estar aqui hoje e tal. Pouco eu sabia, né, o que estava por vir. E ainda muito emocionada com a oração, eu sentei para comer, eu continuava chorando. As primeiras garfadas que eu coloquei na boca, eu estava chorando ainda quando eu liguei. Quando eu recebi a ligação. E foi muito doido, porque a Luísa me ligou da escola, eu falei, ok, vou te buscar, espera um pouquinho. Daqui a pouco a nurse, né, a enfermeira da escola me ligou, falando, Érica, a sua filha tá na enfermaria e você precisa vir buscá-la, porque ela não está se sentindo bem. E aqui, assim, você enrola o filho enquanto ele não vai pra enfermaria, né? Sim. Quando a enfermeira te liga, ela falou, quanto tempo você tá aqui? Eu falei, estarei em meia hora. Deixei a minha sogra em casa, o cabeleireiro estava na minha casa pra fazer a minha preparação. E busquei minha filha, ela falou, mamãe, eu não tô bem. E a gente tá numa época de pandemia, eu falei, bom, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de pensar em médico, eu vou levar você pra fazer um teste. Sim. Saí com ela da escola, passei numa farmácia, parei pra fazer o teste. Quando eu desci do teste, ela vomitou, ela não tava se sentindo bem. Mas depois que ela vomitou, ela ficou bem. E a gente ficou na fila do teste e ela tava ótima. E eu falei, ok, tá bom, mas já estamos aqui, né? Se eu já tô aqui, eu não vou embora. E quando eu cheguei pra fazer o teste, o moço falou assim, você tem sintomas? Eu falei, olha, eu só tenho alergia. E ele falou, nossa, Orlando é o pior lugar de alergia agora. Eu falei, é verdade. Ele falou, deve ser só alergia. Ela não tinha nada. Eu falei, ok, então é isso. Fiz o teste, entrei no carro, tô voltando pra casa. E quando eu chego em casa, o teste dela chega negativo. 5 minutos, chega o meu teste positivo. E aí você acha que o Senhor estava trabalhando com você na oração, mas o Senhor está trabalhando no não. Naquele momento ele começou o rastelo dentro de mim. Porque eu tive que entender o não do Senhor. Eu tive que entender que o rastelo não era para que eu trabalhasse ou para que ele fizesse na vida das outras pessoas. Ele ia começar em mim. Sim. Eu chamei o Antônio no quarto. Eu entrei direto pro quarto. Nem fui ver o cabeleireiro, porque tava me esperando. E falei, vem aqui. Eu testei positivo. E ele olhou para mim e falou assim, bom, o senhor tá no controle das coisas. Sim. Fiquei um pouco perdida, assim, meio você fica meio aéreo para entender o que vai fazer, porque não era só a respeito de mim. Sim. Eu sabia todo o esforço, toda a equipe, a igreja inteira estava mobilizada para aquilo. Sim. Então você estava na decoração, todo o pessoal da produção, tudo estava acontecendo para acontecer aquele momento. E cento e quantas mulheres? E 115 mulheres, eu acho que a gente tinha registradas naquele momento. Para estar lá. Para estar lá. Em algumas horas. Em algumas horas. Planos estavam feitos. Sim. Um investimento de tempo, de vida, de dinheiro estava feito ali. Sim. E eu falei, bom, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas é um não. Sim. É um não. O Antônio fez uma ligação rapidamente com a liderança da igreja e falou, olha, só para confirmar, isso está acontecendo. Nós entendemos que é um não, mas eu não quero tomar essa decisão sozinho. Todo mundo
concordou e eu me sentei no sofá e liguei. Sim. Falei, eu acho que eu te mandei uma mensagem, ou eu te liguei, eu preciso falar com você sozinha. Sim, sim. E aí a Jamília atendeu o telefone. Eu falei, amiga, tá preparada? Você tá crente hoje? Aí eu falei isso, né? Eu falei, você tá crente? Tá, então vamos lá. É hora da gente viver o que a gente prega. Viver os sims e os nãos do Senhor. E aí, não, né? Aí entreguei o presente que era tudo que vocês planejaram não vai ser usado hoje. Sim. E a um primeiro momento a gente fica, mas o que a gente faz agora, né? Tá tudo pronto, tá tudo aqui, né? E a gente entendeu que a gente estava sim vivendo já o experience, o Vida Coffee Experience, porque como a gente falou logo no começo, existe uma preparação para o evento, né? Existe é constante, né? Isso é a nossa vida diária. Mas a gente entendeu que nada daquilo era em vão. Já ali, nós oramos as meninas que estavam ali, né, novamente. Sim. E começamos já a desmontar e já organizar para um outro evento que teria já em seguida na igreja. E saímos dali um pouco ainda extasiadas, eu acho, assim, tipo, meio que sem acreditar, não vamos ter o evento, né? E acho que todas nós fomos embora com esse sentimento, assim, de acho que perdidas mesmo, perdidas. assim, né? Você fica, porque existe a gente se prepara mentalmente. Mentalmente para aquilo. Né? E aí, então, a gente saiu dali meio sem saber ainda, meio sem entender. Mas em seguida, e isso que é lindo do Senhor, assim, né? Esse conforto que Ele traz, e essa certeza de que tá tudo no controle, tá tudo sob controle, tá tudo exatamente. acontecendo exatamente como Ele planejou. Faz nenhum sentido pra gente, ou não se encaixa na nossa agenda, mas se encaixa perfeitamente naquilo que o Senhor tinha, né? Começando dali. Acho que o Experience ele começou algumas semanas antes, né, com toda essa preparação que a gente já compartilhou com vocês, mas o convite do Senhor, eu acho que para nos levar para uma outra foi ali. Foi feito ali. Foi ali, era assim, agora você vai começar a entender o que eu real tô fazendo. É assim, eu vou trabalhar nas estruturas de vocês. E quando a gente não entende, é o momento de submeter, né? Quando a gente não entende o que o Senhor está fazendo, é a hora que a gente tem que se submeter. E se a gente consegue fazer isso, Ele fala. Exato. Isso é poderoso, porque é pra nossa vida. A gente acha que submeter é quando Deus já falou pra gente o que vai fazer, então eu tô submissa porque eu sei o plano dele. Sim. Submissão eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu entendo da minha incapacidade de entender o que o Senhor está fazendo. Eu tenho convicção disso e falo assim, mas eu descanso porque eu confio. E foi exatamente essa sensação que eu tive. Eu gravei um vídeo e muita gente falava assim, não, você tá com um olhar triste. Eu falava, gente, eu não tô triste. Eu já estava tendo sintomas do vírus, mas eu tava tão confiante, confusa. Sim. Mas eu tinha certeza, eu falei, Senhor... O Senhor é um Deus justo, né? O Senhor é perfeito. Então, o inimigo não tem nada a ver com essa história. Isso não é impedimento. Isso é teu. Sim. É teu processo, né? Sim. No lado da decoração, né? No lado do nosso time, eu falei, a gente saiu meio perdida, mas em seguida, né? Essa sensação de você entrar na submissão e aceitar E aí, quando veio a notícia, eu entendi o que era a cura, que Deus me mostrava, que existia um processo de cura. Exato. Né? Porque naquele momento existia uma doença, né? Existia um diagnóstico. Exato. Mas Deus já tinha, antes dele nos falar que existia uma doença, Ele já tinha ministrado a cura. Quer dizer, quando isso fez sentido na minha cabeça... I surrendered. Tipo assim, eu descansei. E eu recebi carinhosamente muitas mensagens também de muitas meninas dizendo, poxa, coitada, você trabalhou tão difícil, você trabalhou tanto pra isso acontecer, que pena, tarará. Só que não era esse o nosso sentimento. Exatamente. O nosso sentimento era de entender que existia um sobrenatural acontecendo. Exato. E a gente conversou isso hoje de manhã.
Às vezes eu tenho vontade do Big Brother, só pra contar tudo, sabe? Né? Fazer um vlog. Seria mais interessante, nossa. Talvez, é. O que acontece é que a gente conversou sobre essa manhã, que a gente às vezes acha que o diagnóstico é o que diz e não é o diagnóstico. O diagnóstico é só o pano de fundo. Sim. Que Deus vai usar para fazer o que Ele precisa fazer. Sim. Naquele momento. Para que a gente entenda, né? Porque se fôssemos um pouquinho mais espirituais, a gente conseguiria. Mas como é loucura, tudo que Deus... A ação de Deus pra gente é loucura, mas é loucura pros homens, né? Fala na palavra, mas é tão perfeita. É né? Perfeito. Que quando há essa submissão, essa rendição, assim, Deus está no controle. E essa confiança, né? É confiança. A confiança que move a gente, na verdade, né? O que determina o rumo das nossas emoções. Totalmente. Porque a gente sabe... Porque a gente viveu o processo do florescer. Uhum. Ele não só começou antes da preparação, ele começou lá em agosto de 2018, quando a gente não era nada, quando a gente era um grupo de mulheres sentando e a gente não tinha ideia o que Deus ia fazer. Exato. Hoje a gente tá aqui falando e tem mulheres do mundo assistindo. Sim. Naquele dia a gente tava numa cafeteria local com algumas amigas próximas falando, Deus pode fazer alguma coisa em nós. Sim. A gente nunca imaginou que isso podia passar qualquer barreira, nem daquela mesa. Nem de Winter Garden. Nem de Winter Garden. A gente não tinha noção do que Deus ia fazer, mas era um pano de fundo. O meu positivo era pano de fundo. Exato. O teu projeto de decoração era pano de fundo. As comidas, era tudo pano de fundo para que Deus fosse visto. E quando a gente começa a entender isso, que é o que a gente conversou hoje de manhã, quando a gente entende que o diagnóstico do médico, que o que eu tô vivendo, que a minha situação, meu banco, whatever. Precisa existir só como... essa palavra é difícil, né? Colocar. Como... Você falou pano de fundo, mas é como se fosse um pretexto para a humanidade, né? Para nós humanos entendermos o que Deus vai fazer. Fala assim, eu vou mostrar para você como que é. Como funciona. É quase como se fosse a parábola da vida real, sabe? Assim, peraí que eu vou te ensinar isso. Uma analogia, né? Uma analogia. Vamos fazer uma analogia pra você entender. Vamos lá se você entende. Mas e você a gente vive. Né? Mas pra Deus seria uma analogia. Ele tá mostrando pro mundo. Nós somos os personagens daquele momento pra falar assim, eles vão me ver. Uhum. Então agora eu vou enterrar você. Que foi o que eu senti nos 10 dias que eu fiquei em casa. Eu senti que o Senhor me tirou do vasinho, né? Do vasinho. Ele arrancou assim e falou, vamos lá, vamos mexer nessa terra. Eu vou trabalhar em você. E na verdade isso não começou ali. Porque do fim do ano pra cá, eu passei alguns períodos fora por diferentes situações. Sim. Que o Senhor me separava e me tirava pra ir ministrando em mim, pra trabalhar em mim. E eu vivi momentos muito difíceis. De rastelo. Sim. Eu vivi a dor física. Eu vivi o isolamento, que pra mim... Emocionalmente muito duro. Eu vivi uma crise de ansiedade, que eu nunca imaginei que eu fosse viver. Eu vivi o não saber explicar o que estava acontecendo dentro de mim. Uhum. Eu vivi um monte de situação que eu nunca imaginei que eu fosse viver. Um monte de situação que eu já ministrei. Um monte de situação de mulheres que já falaram pra mim, mas eu tô vivendo isso e eu nunca tinha passado na minha pele. Uhum. Eu vivi o cuidado de Deus através de pessoas, através de muita comida, que eu não conseguia comer, porque meu estômago estava fechado, eu estava vivendo um processo. Eu vivi ter que escapar do meu quarto para o meu closet, porque eu precisava ficar muito só, porque eu não entendi o que Deus estava fazendo comigo. Eu vivi isso tudo. Rastelo, tudo. Deus removeu a minha terra. Ele removeu aquilo de uma forma muito profunda. E ele não removeu só para que eu visse a quantidade de problema que eu tinha e visse a minha humanidade, mas que ao mesmo tempo eu entendesse que esse processo estava começando em mim. Sim. Que ele ia ser transformado no ministério que o Senhor nos deu e que eu precisava entender e que daí sairiam coisas e que não era uma coisa para eu viver sozinha. Sim. Que naquele momento era, mas que eu precisava falar. Tanto que no final da minha quarentena, eu fiz um post muito honesto, né? Muito transparente, pessoal,
E eu falei, isso aqui precisa ser um marco na minha vida. Eu usei o Instagram como um memorial pessoal, mas que eu entendi que aquela minha verdade, que doía tanto naquele momento, que era de muitas coisas, ele serviria pra alguém. Depois eu entendi que ele serviria pra alguém. Na hora eu falei, eu só vou postar. Eu preciso colocar isso aqui em palavras, e ali é o lugar que o Senhor me deu. Mas aquilo foi acontecendo de uma forma muito profunda. Sim. Com muita dor. Dor física, dor emocional. Espiritualmente, eu pensei muita coisa. Eu falava, Deus, mas peraí. Não. Senhor, mas se o Senhor me usa, como eu posso ter tanta pedrinha aí? E foi nessa, e entender o quão vulnerável, o quão imperfeita, E eu sei que eu prego muito disso. E a gente acha, não, você prega, você já sabe. Não, é um processo. Sim. A gente tem pregado o que a gente vive. E o Senhor me mostrou, ei, você não pode tirar o olhar da tua terra. Porque se você bobear, o pássaro vai comer. Sim. Se você bobear, vai encher de pedra. Vamos jogar coisa em cima de você, né? Também tem isso. Tem. Né? Até ministerialmente falando, você recebe né? Muitas pedrinhas, muitos gravetinhos, muitas impurezas na sua terra. E eu tenho que olhar pra minha terra, senão não vai. E é uma forma de tratar, né? E foi muito profundo aquilo. Mas então, a gente nesse processo, o Senhor nos deu a nova data. Nós entendemos, amém, ok, então fizemos esse post, eu fiz isso, ele começou a repercutir e o Senhor foi trabalhando a gente entendendo o que era, né? Então a gente começou essa preparação para as próximas semanas. Sim, com as meninas que viveram, né, a experiência que nós fomos privilegiadas, né, de uma forma, porque a gente viveu o processo todo do experience. E só uma coisa, não deixe de servir. Servir faz você ser parte do processo de Deus. Quando você fala, não vou me cansar, não vou usar meu tempo pra isso, tem gente pra fazer, você perde possibilidades de viver o que Deus tá fazendo. Então, quanto mais perto você tá do trabalho do reino, mais experiências profundas você tem. Isso foi o testemunho das meninas ali, né? Então, nesse processo teu, né, elas também foram vivendo e Deus foi mostrando e revelando individualmente para cada uma o que aquilo tinha significado. E recebemos muitos testemunhos só daquele momento, que éramos em 5, eu acho. E como Deus trabalhou em cada uma particularmente, né? Assim, quão lindo é isso, né? Porque você era o alvo da mudança, do pivot point, né? Do que ele tinha para fazer, porém cada uma viveu de uma certa, né, na sua individualidade, essa mudança, essa troca, né, esse novo. E eu acredito, como a gente já falou também, que isso não acabou. Né? Não. Pelo contrário, né? Uma nova... A gente já trabalha em seasons, né? Em temporadas. Por causa disso, porque a gente tem que entender que é tudo vivo, né? Que Deus tem um novo sempre, que toda manhã é algo novo e a gente tem que se ajustar e se adaptar com mais rápido que a gente pode. E é maravilhoso que você estava falando, e todo o florescer ele foi baseado em Mateus 13, na parábola do semeador. Enquanto você falava, eu estava lembrando desse texto que diz, em Mateus 13 diz assim, porque essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos. Se assim não fosse, poderiam ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Entendeu? Quem resolve ser parte do que Deus está fazendo recebe cura. Porque os olhos são abertos, os ouvidos são destapados. Você fala, cara, mas eu tô ouvindo, eu sou crente às vezes da vida inteira. Ou às vezes eu já me converti há 1 ano, 2 anos, mas eu nunca vivi isso. Porque quando nós resolvemos entender o que a parábola está acontecendo na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida de quem está disposto a entender, nós somos curados. E esse processo que começou naquele dia não se concluiu assim rapidamente, né? Assim, de uma forma
conclusiva na nossa mente humana, assim, a gente não conseguia visualizar ainda. Não. Mesmo vivendo, mesmo entendendo o mover de Deus e acompanhando até, né, de uma forma tão intensa mesmo, Sim. né, assim, querendo absorver o máximo possível. Você tá sedenta pra entender, mas não tá entendendo o que tá fazendo. Daí você tem que ir vivendo dia a dia pra... Você entendeu isso, pessoa que tá assistindo a gente? Você vai viver coisas que você não tá entendendo, mas os seus olhos não estão nas coisas que você não tá entendendo. Você fala, Senhor, então abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, porque eu quero ver. Exato. Eu quero ser curada. Sim. Da cegueira, né? Da cegueira. Curada da cegueira. Da surdez. Da surdez, exato. Né? Dessa da coisa que inabilidade, né? De submeter. De muita confiar. coisa. São muitos itens, né? Muitos. Que a gente precisa coordenar pra viver o que Deus tem, né? É isso. E aí, a gente preparou, achamos a nova data e ok, já tá feito. E aí, uma pausa. Nesse processo, a gente não sabia quanto tempo ia durar, porque você se contactou conosco. Sim. Naquele dia, no dia 26, a gente teve contato físico, né? E durante a semana, contato a gente tinha se visto, nós somos do ministério, a gente se encontra, né? Somos Ministério, amigas. A gente pede a oportunidade de estar não juntos. Só eu nós e você, duas, mas muitas das mulheres que faziam parte, né, da organização e da realização do evento. Então, por esse também o motivo do cancelamento. Exato. Né? Que não daria só para substituir você, porque várias estavam comprometidas, né? Muitas. On watch, né? E esse período sem saber quando seria a nova data, porque a gente não sabia se dali começava uma carreira de positivos. Exatamente. A partir daí, o quanto tempo demoraria. Então, aquela decoração que foi montada, aquele set, né, aquele stage que a gente estava criando, muitas coisas a gente devolveu. O que não foi usado, o que não foi utilizado, porque a gente não sabia se teria ou se usaria. Então, eu achei na hora, eu falei, eu vou devolver, e o que, quando a gente tiver, a gente compra de novo. A gente passa essa experiência toda novamente. E então a gente conseguiu devolver muitas coisas, o que a gente usaria de qualquer forma, a gente guardou para, né, a próxima data. E aí E é isso aí, a gente achou que tava aí, pronto, tá pronto. Sim. Né? Tá acontecendo. E aí um dia a Jamile tá conversando com a Anne e falaram, como que funcionou isso? Como que foi isso? Assim, você começar a sentir e falar, eu acho que aquela roupa não cabe mais. E aí a gente, né, nas nossas conversas durante esse período, você falou que Deus tinha mudado a palavra. Sim. Que a palavra não era mais sobre a flor, então era sobre... Já lá... Né, lá naquele dia Deus já tinha falado, só que Deus continuou trabalhando em você. E amadurecendo esse... Não, a palavra foi fazendo sentido dentro de mim, né? Essa ministração que Deus estava... Porque estava acontecendo, né? Exato. Você estava no processo da ministração, de receber isso do Senhor. E isso foi moldando, e conforme você ia nos alimentando com essas informações, eu entendi, não, esse cenário que a gente tinha em mente, que era uma sala, que é desde do primeiro experience que a gente faz, que era para retratar o aconchego da casa, onde a gente se encontra e tal, que é um pouquinho do Vida Coffee, né, que é uma parte do Vida Coffee, mas eu entendi que não tinha nada a ver. Como que a gente vai falar de terra numa sala? Não dá, né? Não dá. Não tem a ver. E para não mudar tudo, eu pensei, bom, vamos então adaptar, vamos fazer um pátio, né? Um patio, um jardim, uma área externa. Jardim não, né? Era uma área externa. Uma área eu pensei, externa. Em vez de ser uma sala interna, de casa, é uma sala lá de fora. Uma sala externa, pelo menos, que daí fica mais rústico, tem mais a ver com vaso, com planta, enfim. Era essa a ideia. Mal sabia eu que não era bem isso que Deus queria, né? Porque isso começou a acontecer, ela falou assim, acho que a gente vai mudar. Eu falei, gente, tá tudo bem. Até aí tava tudo muito parecido. Sim. Até a quarta-feira antes. Aí foi na quarta-feira. À noite, você tava fazendo exercício e me ligou. Eu tava fazendo pilates, eu tava deitada, assim, olhando pra cima, e eu tive uma visão mesmo, assim. Tipo, eu via uma pessoa meio que chutando uma poça d'água, sabe? Uma sensação meio... E aí, nessa... Não perfeito. E nessa visão, assim, aí fui vendo imagens, foram vindo itens na minha cabeça, né? Eu vi uma botinha de chuva, eu vi um carrinho de mão, eu vi pallets, eu vi vasos. Então, eu fui criando na minha mente aquela imagem, foi ampliando. É maravilhoso ver o processo criativo de Deus, né?
E dentro de uma aula de Pilates, né? Então, a respiração, o exercício já estava ali, essa hora eu já estava longe dali já. Imaginando e criando na minha cabeça, e eu falei, é isso, não tem... É o jardim, a gente precisa ir para o jardim, a gente precisa sair, então, desse cenário. E essa é uma responsabilidade do Decor Team dentro do ministério, né? É transmitir a ministração, é refletir ela, né, de uma forma visual, né? E aí a gente entende a soberania de Deus, o quão... Em tudo, né? O quão detalhista Ele é. Sim. E quão cuidadoso Ele é com quem vai receber essa palavra. Assim, Deus se preocupa com que você receba a palavra dele de uma forma muito especial. Ele quer que ele fala assim, eu sei que aquela minha filha precisa deste detalhe. Sim. Então eu vou entregar para ela daquela forma. Então, por isso que a gente precisa ficar com os olhos atentos, porque a gente às vezes não sabe o que Deus está fazendo. E isso aconteceu dentro da gente, você estava sensível, porque nós continuamos orando, nós continuamos jejuando. Sim. Esse processo criativo, ele não está parte da palavra, ele não está parte. Estar. Ele é uma coisa só. Não pode estar. Nós somos um corpo, e nesse corpo, cada um com o talento que Deus deu. Uma das coisas que a gente ministra, o que a gente ora com o time é isso, é que a gente não vá além daquilo que o Senhor quer. Porque a nossa humanidade, a gente sempre quer, principalmente em decoração. Né? A mulherada adora, todo mundo gosta, então quanto mais, melhor. Mas não, às vezes não. Às vezes é no simples ou às vezes é no detalhe que Deus vai ministrar. Então, essa sensibilidade ou esse cuidado e esse ouvido de buscar e de estar atento ao que Deus vai falar é muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Na verdade, o que a gente precisa entender é que quando nós estamos entregando, quando nós fazemos um culto para o Senhor, não é um evento. Sim. Ele é uma oferta. Sim. Então, a oferta está desde quem se preocupou com os carros no estacionamento, sim, quem recebeu a porta, quem sim, fez o check-in, quem fez a decoração, com a música, com a luz, com o som, com a câmera, com tudo que está aqui. Isso está acontecendo, isso é oferta para o Senhor. Sim. E nesse momento, Deus dá toda essa visão para a Jamile, mostra pra ela me manda fotos e fala assim, Deus mudou tudo. E eu lembro que eu tive muita certeza naquele momento, eu falei, amém. Eu sei que o Senhor fala com você. É totalmente diferente daquela ligação, né? Completamente. Você vê como que Deus age, assim, porque na ligação existia uma preocupação com a decoração, com o que ia ser transmitido. Mas quando ela entendeu, assim, que o Senhor tinha revelado isso, ela falou, você tem carta branca. Ela falou com essas palavras, você tem carta branca. Eu sei que o Senhor te falou que precisa ser feito. Aí eu falei, então tá. E agora, o que eu faço 2 dias antes? Com tudo isso que eu vi aqui. Foi muito doido, porque daí Deus começou a falar, e ela falou, então eu vou tal lugar, eu vou fazer tal coisa, e como que isso vai ser? Mas eu lembro, isso foi à noite, você dormiu. Não, eu liguei já naquela Você já ligou naquela noite. Eu mandei mensagem pra você me liberou, eu corri na Anne, minha source girl. Corri na Anne, onde que a gente consegue isso? E ela já imediatamente começou a pesquisar algumas imagens e já me mandou, é isso? Eu falei, é isso. Eu conheço uma pessoa. E aí a gente chega onde a gente tá. Eu conheço uma pessoa muito especial e vai me comover agora porque a gente entende o cuidado do Senhor no profundo, né? A gente conheceu uma pessoa nova, a Anne já conhecia de anos, mas Deus trouxe pra gente cuidar, pra gente amar e pra gente envolver nesse processo. É surreal, assim, porque... Quão detalhista e a gente teve a oportunidade de conversar aqui com ela um pouco, com o marido, né? A gente conseguiu entender o porquê que Deus mudou tudo. Por que Deus deu um pause lá no dia 26? Por que Deus mudou todo o cenário? Por que Deus mudou a palavra? Só para que a gente pudesse envolver mais uma família nesse processo todo. No domingo, o Antônio falou sobre que Deus faz questão da gente. Ele tem um amor que ele não abre mão. E é um amor que a gente não consegue entender, porque não é sobre... O que ele faz tem vertentes que eu não enxergo. E eu lembro quando você me ligou, na verdade, você me falou na quarta, na quinta-feira de manhã, eu mostrei pra minha sogra no carro, falei, olha, Jamile mudou de ideia. Ela falou pra mim que Deus mostrou isso, e olha o que ela falou, e ela olhou pra mim com muito temor de Deus, Sarinha. Olhou pra mim e falou, é de Deus. Sim. É Deus que mandou você fazer isso.
Fique em paz. E aquilo assim, Deus já tinha revelado para ela que não era para usar o aquele. Porque o que estava para acontecer em março já tinha acontecido. Só que aconteceu para quem estava envolvido, para quem estava disposto naquele momento. Porque todo mundo que estava envolvido, de alguma forma, sofreu uma mexida na terra. Sim. Viveu alguma coisa. Experimentou, não foram dias em vão, né? E foram centenas de pessoas, porque as pessoas que estavam esperando para participar daquele evento receberam um não. Sim. Então, o Senhor fez toda uma mudança que era absurda pra gente chegar nesse lugar. E a Jamile me liga na sexta-feira de manhã e fala: eu preciso fazer um FaceTime com você. Você não tem ideia de onde eu estou. Eu estou na casa da Desirê, que é a dona dessa casa que a gente tá gravando aqui. E a gente vai ter um vídeo depois só com ela falando. E ela falou assim: você não tem ideia do que Deus tá fazendo aqui. E a gente ainda não tinha o que ele ia fazer. Sim, e a Anne falou: não, eu conheço uma pessoa, ela vai me indicar onde a gente pode comprar as coisas e tal. E ela imediatamente ligou pra Desirê, e a Desirê falou assim: não, por que você não faz? Você não vai conseguir. São 20 anos. É uma vida inteira. É uma vida inteira buscando e né, pra criar isso aqui. Mas eu permito que vocês venham aqui e utilizem o que vocês quiserem utilizar. Vocês podem vir na minha casa e escolher tudo. Você não vai conseguir comprar em 2 dias o que eu tenho aqui. Uau! Até porque, assim, vocês vão ver um pouquinho dos bastidores. Depois a gente vai botar umas fotos para vocês verem. Mas o quão preciosa, quantos tesouros tem dentro dessa casa. E realmente seria impossível eu conseguir fazer impossível. Em 2 dias. Nada nem com orçamento. A gente não tinha orçamento. Sim, mas começa se a gente tivesse orçamento, não dá. Porque é uma coisa que era perfeitamente posta para este lugar, para essa data, preparada para esse momento. E quando a Anne me dividiu, eu não veio para mim no momento que era exatamente isso. Tá aqui a resposta. Porque eu vi algumas imagens e tal e não batia com aquela visão ainda. Mas quando eu entrei por essa porta, no dia seguinte, Deus falou comigo: tá vendo? Sou eu que dirijo tudo. É isso. Sou eu que encaminho, sou eu que... Se você se submeter, tão somente se submeta, que eu faço o restante, ele faz. Ele faz tudo. E ele entregou isso pra gente de uma forma tão maravilhosa. Embalado. Foi uma curadoria que Deus fez, sabe? No museu, gente, o museu tem curadoria. Alguém vai, escolhe as peças que precisam estar. Sim. E Deus preparou essa casa para que aqui fosse o lugar da provisão. Exatamente. Era daqui que tinha que sair, não era de loja. Porque não era isso, porque aqui começaria o mover de Deus. Então, quando você está conectado na videira, a vida de Cristo move através de você e você é curado e você começa a enxergar além do que você pode. Sim. E foi o que a gente viveu. Nós chegamos aqui, a Jean chegou aqui e ela falou: tá tudo lá. E nós vamos levar. E ela tinha me mandado algumas fotos, eu não tinha mais ideia do que ia acontecer. E eu lembro que quando eu entrei na igreja na sexta-feira... eu tenho um detalhe interessante, gente, porque eu gosto de roupa. Vocês sabem que isso é interessante. Eu tinha preparado uma roupa pra abril. Pra março. Quando eu fui... as coisas começaram a mudar naquela semana e eu falei: não é mais essa roupa. Essa roupa não combina mais. Não é isso. Não era. E eu falei: não, o que é? E o que é? E quando eu olhei algumas coisas, quando eu coloquei a roupa, eu me olhei e falei: é isso. Mas era diferente do que eu costumava usar. Eu não tava tão arrumada, não tava de salto altão. Não tinha... Era uma roupa completamente... Mas quando eu me enxerguei no espelho, eu lembro de sentir isso. É isso. É isso que você vai ministrar, porque é o detalhe, né? Sim, é o detalhe. E aí Deus... Como o sofá não combinava com a terra, também aquele meu blazer... Era um blazer, né? Era um blazer. Acho que eu conheço. Acho que você sabe. Ele não combinava com aquilo. Não combinava com o rastelo. Não combinava com a terra. E assim, blazer, e ainda Deus te deu ainda uma jardineira. Algumas semanas antes. Tem a jardineira também. Porque eu falava: Jean, a gente precisa mostrar isso. E aí Deus ela já tinha comprado algumas semanas atrás. Sim. Eu sei que assim, isso foram... A gente não vai ter tempo, porque a gente já chega na 1 hora de vídeo. Mas se você tá aqui, continua. e Deus foi fazendo. Muitos detalhes. São muitos detalhes. E eu sei que o que Deus fez em nós naquele dia. Sim. Nós fomos pro culto. Eu lembro que quando eu cheguei, eu glorifiquei a Deus, porque eu falava: Deus, como que o Senhor é perfeito, né? Sim. Era aquilo.
Sim. E às vezes a gente acha que a gente tem que comunicar e falar pra alguém. Quanto menos você fala, mais Deus mostra. Porque Sim. quando eu quis falar pra você, não era. Mas quando eu permiti que o Espírito Santo falasse pra você, você tava sensível pra ouvir o que era naquele dia. E como aquilo ministrou, as mulheres chegavam. E qualquer pessoa que chegasse naquilo, e você que assistiu... E eu tenho que tirar todos os meus créditos, assim, tipo, eu não me daria crédito por essa decoração, entendeu? Porque eu não fiz nada. Eu só tirei daqui e levamos pra lá. Deus já tinha preparado, né? Essa mulher tem um talento absurdo. Ela tem um dom, Um dom. E então eu não me, sabe, assim, eu só fui, assim como a Anne, nós só fomos usadas para levar isso para lá. Isso. Mas alguém já tinha porque trabalhado. Não dá para trazer todas aquelas mulheres aqui, né? Alguém já tinha trabalhado, alguém já tinha feito aquilo ali, né? A gente só foi colocar no lugar para que vocês pudessem participar também do que a gente já estava vivendo nos bastidores, né? Então precisava ser representado de alguma forma. E eu acredito que ali naquele cenário representou exatamente o que Deus tinha para aquela noite. Exatamente. Né? Foi isso. Se você quer saber o que a gente viveu, assiste lá. Então nós vamos favor. fazer uma pausa do começo do evento para o final do evento. Termina o evento, então tem lá dezenas de pessoas trabalhando na desmontagem, no carregar 2 carros completos de coisas para devolver. Né? 3 carros, 2 carros, uma caminhonete completos de coisas. E aí a hora que a gente tava desmontando, eu olhei para elas e falei, quando vocês vão entregar? Sim. E tá marcado para amanhã de manhã. De manhã. Eu falei, mas eu tenho um compromisso, mas eu preciso ir. Sim. E é muito anormal, eu normalmente não faço parte desse processo, mas eu tinha a convicção que eu precisava vir. E ela falou, tá bom, então a gente espera, a hora que você liberar, você vem. E a gente veio, e quando eu entrei aqui, eu tinha certeza que a gente precisava estar aqui naquela manhã. Nós começamos a descarregar o carro, e uma das peças que a gente descarregou, eu peguei, era uma fonte. E eu lembro que eu peguei a fonte e falei pra ela, o que eu faço? Onde que é? Onde põe? Ela falou, vai no meu jardim. E eu falei, você tem um jardim? Ela falou, eu tenho um jardim. E eu passei pela sala carregando e ela me levou até um jardim, tá aqui atrás. E depois você vai no Instagram do Vida Coffee, porque a gente vai ter um monte de foto deles pra você ver. E quando eu cheguei no jardim, ela falou assim, eu acho que esse um dos jardins, eu conheço muitos jardins, tive o privilégio de conhecer coisas muito profissionais, mas quando eu cheguei aqui, eu senti a presença de Deus naquele jardim, e ela falou assim, todas essas flores, elas foram sementes. Ela falou, eu estudei a terra, e uma informação importante, ela é americana. Ela não entendia o que a gente falava no vídeo anterior, ela não sabia do que a gente tinha pregado, ela ama Deus, mas ela não viveu ainda uma... E ela tentou, inclusive, assistir. Ela tentou assistir, ela falou assim, quando a gente chegou, ela falou, eu não entendo o que vocês estão falando, eu achei bem bonito, mas eu não entendi o que vocês estavam falando. E ela começou a me explicar como... Ela tinha começado aquele jardim, ela falou, Érica, mas esse jardim, na verdade, eu precisei estudar como cuidar da terra antes. Porque eu não posso jogar uma semente numa terra que não está preparada. E o Senhor começou a ministrar e falar para mim, você pregou aquilo porque você acreditou na minha palavra e você leu o que está escrito aqui e eu vou te mostrar o que eu faço ao vivo. E essa mulher com muita doçura, ela é uma mulher muito doce, e ela começou a falar para mim como aquele processo tinha sido. E nesse momento estava só eu e ela lá. A Jamila e a Anne aqui dentro com o marido, ministrando na vida do marido. E ela começou a dividir, enquanto ela falava das plantas, ela falava da semente, ela falava dos processos, ela começou a abrir situações pessoais da vida dela, e o Senhor ia ministrando, e aquilo era... Eu não tenho como explicar. Sim. Você tem que viver. Para você viver experiências como a gente está falando aqui, sim, por mais que você tente entender o que a gente está vivendo, só vivendo. Então, sim, abre os seus olhos para viver o que Deus tem. Os jardins que Ele vai te mostrar, né? Sim. E ela começou a falar, e foi um momento muito especial de ministração. Então, eu sentia Deus falando comigo através do que ela falava, mostrando para mim na terra. Sem nenhuma base bíblica, né? Sem nenhuma base bíblica. Ela estava te dando a prática da jardinagem. A prática da jardinagem.
Mas eu via Deus falando pra mim, é aquilo ali que você pregou ontem. Sim. É isso que eu fiz na sua terra. É isso que eu trabalhei em você. E ela falava da semente, ela falava da planta, ela falava da flor. Cada detalhe, cada coisa assim tão sensível. E aquilo foi ministrando, mas foi uma conversa boa. Eu não sei quanto tempo a gente ficou lá fora. Eu acho que mais de uma hora. 2 horas ficamos... muito assim, tempo entre descarregar e conversar aquilo, e orar. E eu fiquei um tempo lá fora com ela e num determinado momento eu falei, ok, então é tempo de ir embora. Nós entramos, estava tudo fechado, vocês não podiam ouvir o que a gente estava falando. Sim. E nós entramos, ainda conversamos mais um pouco com o marido, com ela, um ambiente gostoso, né? Sim. E antes de ir embora o Senhor falou, você tem que orar. E eu falei, amém, então vamos orar. E naquele momento eu falei, a Jamile que tem que orar. Falei, olha, meu inglês não é assim desses pra orar, mas eu achei que era aquilo. Na verdade, o Senhor tinha mandado que a Jamile orasse. Falei, ora. Porque era pra confirmar toda a tua conversa lá toda fora. A minha conversa. Que eu não estava presente, né? Eu estava aqui dentro. E que se fosse você que tinha orado, talvez ela não entendesse que era o Senhor que estava falando com ela naquele momento, né? E naquele momento daquela Deus oração. Deus foi específico, né? Deus foi específico. A Jamile começou a orar. E ela orava. E Deus começou a usar a Jamile para dizer exatamente o que a gente tinha conversado no jardim. Amém. Porque o que ele faz é perfeito. E não acaba onde a gente acha que acaba. Sim. Estava, na verdade, começando. Tava Era começando. essa palavra que ele deu para ela, né? Era. Que estava começando. Que um novo season estava começando. Exato. Aqui também, dentro dessa família. E que ela via no jardim um propósito. Sim. Ela falou, eu não quero mais só viver com as coisas que eu acumulo, eu quero ver crescer. E aquele momento que a gente viu aqui nessa sala... Isso que a gente falou mais cedo, né? A gente viveu a parte ministerial, a gente viveu a palavra antes e depois Deus nos entregou a prática, a confirmação da palavra. E para ela, ao contrário. Exatamente. Para ela, ao contrário. Ela vivia a prática e daí Deus veio e deu a revelação da palavra. A revelação. Então, trabalhou em nós, né, simultaneamente. De posições opostas, mas a mesma palavra. Porque ele é um Deus perfeito, completo. Nós somos imperfeitos e incompletos. Sim. E Deus ministrou muito, inclusive uma coisa que eu acho que é importante a gente falar sobre a perfeição de Deus na nossa imperfeição. Sim. A perfeição do que ele faz quando a gente não entende o que está acontecendo aos nossos olhos é imperfeito, mas existe uma perfeição. E Deus ministrou aquilo e nós saímos daqui no céu. A gente não conseguia parar, a gente estava em 2 carros, a gente ficou fazendo FaceTime para poder continuar a conversa. Porque não dava, porque quando você está vivendo aquilo, você quer dividir. Você não quer parar de viver, na verdade. Não quer parar de viver. É tão transformador, né, para nós, tão precioso. E Deus fez isso, e aí a gente saiu daqui tendo certeza que a gente precisava voltar aqui para contar isso para você. Para, neste lugar, testemunhar do que Deus fez. Sim. A gente entende que aqui começa um novo tempo para o Vida Coffee. Aqui começa um novo tempo para o nosso ministério. A palavra fala sobre amadurecer, né? E a gente começou com leite. Sim. A gente começou com cafés muito tranquilos e importantes para aquele bebê. Né? Mas o Senhor tem nos levado a uma profundidade... que chega nesse momento de entender o trabalhar do Senhor na nossa terra, mas que nos leva para uma nova temporada, que eu não quero perder a oportunidade da gente falar da conferência. Porque a gente precisava estar com a terra preparada, entender, e entender que o preparo está acontecendo. Começou, né? O preparo começou. Para quem permitir, começou. Se você quiser, você permitir que o Espírito Santo faça isso em você. É um novo começo. Sim. Deus me deu esse texto, né, de Isaías 44, falando sobre o começo, 43, perdão. Esqueçam que se foi, não vivam do passado, vejam que eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. A gente viveu coisas incríveis no nosso ministério, mas Deus está fazendo coisas novas. O que Ele fez não é ruim, foi perfeito. Pelo contrário. Mas a partir dessa temporada, é uma temporada nova. Sim. E a gente está numa mesa, nós estamos at the table. Essa é a conferência do Vida Coffee que vai acontecer dia 26 de junho. É um sonho, a gente nunca imaginou que a gente ia viver, né? Sim. Aquela mesa, aquele troca de olhar, aquilo... Sim.
Nós nunca imaginamos que a gente poderia, mas o Senhor trabalhou em nós. E nós chegamos à conferência dia 26 de junho. A gente tem a conferência à mesa. Amém. Tantas mesas que a gente vai andar, tantas mesas que a gente se senta assim, começa o nosso dia normalmente à mesa, em casa, mas nós temos a mesa do trabalho, a gente tem a mesa da sociedade, a gente tem a mesa do nosso ministério, a gente tem a mesa do que o Senhor nos manda fazer, de missões, nós temos tantas mesas que nós nos sentamos, e é isso que nós vamos viver. O Senhor nos deu presentes, né, Jean? Que vão poder compartilhar, mulheres que têm influenciado outras, que têm feito diferença na nossa vida. Sim. E que o Senhor nos deu o privilégio de ter para compartilhar nesse dia. Sim. Então, assim, tinha que ser aqui, tinha que ser nesse momento. E muito especial. Gente. É muito especial. Muito especial. Espero que a gente tenha podido transmitir, né, um pouquinho do que a gente viveu e te incentivar a buscar o Senhor, a ter essa comunhão com Deus, porque faz toda a diferença no nosso dia a dia, nas coisas que a gente vive, né, nos nossos encounters, né? Isso. Tipo, um encontro como esse aqui poderia ter sido despercebido. Exato. A gente poderia ter vindo aqui, usufruído, né, do que o Senhor tinha plantado e deixado, mas Deus nos revelou uma semente a ser cultivada aqui nessa família e eu tenho certeza que isso que Ele faz com todos nós. E é uma semente de salvação. Amém. Amém. Nós declaramos semente de salvação. Tudo que a gente fez é para que haja salvação. Amém. A gente entende, vendo aqui essa família, que tudo isso se valeu para a salvação deles. Para essa mulher conhecer Jesus de uma forma pessoal. É para isso que a gente faz, é para isso que o Vida Coffee existe. Exatamente. O Vida Coffee não existe pra gente só sentar à mesa e ver nossas amigas. É maravilhoso, a gente faz. Claro. Não é só pra gente tomar café e tirar fotos lindas, não. Mas é para que haja salvação. Para que através da revelação da palavra, porque foi isso que aconteceu nesse jardim. Foi a revelação da palavra de Deus. A gente possa ter salvação. Que é a mudança de vida, né? Exatamente. Que é a mudança de direção, que é a mudança de comportamento, tudo isso. Tudo que gera vida eterna. Né? Tudo está... Temos que estar sensíveis, né, amiga? Tem que buscar sempre, porque é muito fácil ignorar, né? Passar por cima, deixar o cotidiano nos levar. Tantas tarefas e afazeres que a gente tem, mas... não tem nada mais precioso que experimentar isso. E é isso, gente. Esse foi o Vida Coffee especial, um bate-papo no jardim. Fique ligado, a gente vai ter um vídeo especial também com a Desirê, com a dona da casa. Vai sair nos próximos dias. E você vai continuar falando. Conversa com a gente aqui nos comentários do YouTube. Coloca aí como foi a tua experiência. Compartilha se isso tem sido bênção pra você. Os testemunhos. Conta pra gente o que Deus fez. Por favor, conta. Sim. Porque a gente é edificado, a gente sabe que Deus usa você pra edificar a nossa vida. Então, não perca essa oportunidade. Conta pra gente o que você tá vivendo. Se você quiser compartilhar isso com as suas amigas no Instagram, marca a gente nos stories. Procura as redes sociais do Vida Coffee, vidacoffee.life. Se cadastra, se registra pra conferência no dia 26 de junho. Vai ter presencial, então se você... Presta atenção, se você tá aqui, se você pode, não perca a oportunidade de estar presencial. Mas se você tá online, se você não pode estar aqui, então esteja 100% com a gente online. E a gente tá vivendo esse tempo. Obrigada. Obrigada, Jean, por estar comigo nessa jornada que é o Vida Coffee. A gente tem vivido coisas muito especiais, né? Muito. E você também é parte disso. Você que participa do Sisterhood, que você participa de um grupo, você que tem as hosts, que tá... Se você quiser abrir sua casa, procura a gente. Se você quer participar de um grupo, procura a gente. Existe salvação. Mulheres precisam de salvação. As mulheres precisam disso que a gente está explicando. Não fique fora. Existe um novo. Existe um novo do Senhor. Existe um jardim no que você vê de sepulcro hoje. Deixa o Senhor fazer. Fica com a gente. Né? Segue a gente, segue nas redes sociais. E é isso aí. Um beijo. Obrigada por ter ficado aqui até o final. A gente já tá de mais de 1 hora conversando, amiga. Aqui o papo vai, né, gente? Se eles não estivessem contando pra gente que o minuto passou. E eles devem estar assim, pelo amor de Deus, a gente não aguenta. Gente, um beijo pra vocês. Deus te abençoe. E a gente se vê por aí.